Para você que tem dificuldades quando o tema é infrações, esse vídeo é feito para você. Eu sou a Prof. Lu Mendes, sou instrutora de trânsito credenciada pelo Detran há mais de 17 anos e esse é o nosso terceiro vídeo da série de legislação, onde nós vamos trabalhar as infrações, o conteúdo de infrações com várias dicas, com vários macetes para você se dar bem na sua prova. Esse é o terceiro vídeo, então eu já postei um de sistema de trânsito, um de normas de circulação. Se você não assistiu, vou deixar o link aqui embaixo. E se você quiser assistir o vídeo completo, na íntegra, com os 4 temas, vou deixar aqui também na descrição para vocês. Mas antes de eu começar esse vídeo, já se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o teu joinha, o teu like e comenta da onde você está vendo esse vídeo. Eu quero começar esse vídeo contando para vocês as infrações que vocês cometem ao desrespeitar estas duas plaquinhas aqui, e também eu quero contar para vocês o porquê dessas placas terem um formato diferente das demais. A placa R1 e a placa R2. R1 que é uma placa de pare e o R2 que é uma placa de preferência. Primeiro, em termos de infração, não parar numa placa de pare ou mesmo no sinal vermelho do semáforo é uma infração gravíssima com 7 pontos. Agora, não parar em um local que tem uma placa de preferência é uma infração grave com 5 pontos. Então, R1 é gravíssima e R2 é uma infração grave. Agora, o porquê que essas duas placas são as únicas que têm o formato diferente? Todas as outras placas de regulamentação, elas são redondas, e essas duas, elas têm um formato diferente. Por quê? Para vocês poderem identificar elas, tanto de frente quanto de costas, exatamente. Se você estiver fazendo as suas aulas práticas no teu dia a dia, e você ver uma placa de pare ou de preferencial de frente, é mais fácil, ó, porque você sabe que vai ter que parar. Só que se ela estiver de costas para você, você também irá parar. Você só não vai parar se ela estiver de ladinho para você. Então, a placa de pare e de preferencial, elas têm esse formato diferente para poder serem identificadas tanto de frente quanto de costas. E agora, vamos falar sobre as infrações. Lembrando mais uma vez que é sempre importante vocês estarem com um caderno, uma agenda, uma caneta, lápis ou mesmo o livrinho da autoescola para vocês irem grifando ou fazendo as anotações das dicas e dos macetes que eu vou passando para vocês durante o vídeo. Isso vai fazer com que vocês lembrem com maior facilidade caso caia qualquer questão relacionada aos temas que nós estamos estudando. Primeiro, o que é uma infração? Ele pode perguntar para vocês o que constitui uma infração de trânsito, que é a inobservância de qualquer preceito do Código de Trânsito Brasileiro, da legislação complementar ou das resoluções do CONTRAN. Inobservância de qualquer preceito do Código de Trânsito Brasileiro, da legislação complementar ou das resoluções do CONTRAN. Ele também pode perguntar: o condutor comete infração de trânsito quando? Quando ele faz alguma coisa errada, ou seja, quando ele deixa de cumprir qualquer determinação da legislação de trânsito. O condutor ele comete uma infração de trânsito quando deixa de cumprir qualquer determinação da legislação de trânsito. As infrações hoje, elas são divididas em 4 categorias de acordo com a sua gravidade. Ela pode ser gravíssima, 7 pontos, grave, 5 pontos, média, 4 pontos, leve, 3 pontos. Gravíssima, 7, grave, 5, média, 4, leve, 3. Preciso decorar? Preciso saber? Preciso. Tanto para a prova, quanto para o prático, quanto para o seu dia a dia. Gravíssima, 7, grave, 5, média, 4, leve, 3. As infrações gravíssimas, na sua maioria, elas colocam a tua vida e a vida do outro em risco. Por exemplo, avançar o sinal vermelho. Já a infração grave com 5 pontos é que coloca mais a tua vida em risco. Por exemplo, andar sem cinto, que é uma infração grave com 5 pontos. Aí nós vamos ter as penalidades, que podem ser a advertência, a multa, suspensão e cassação. E as medidas administrativas, que é
complemento à penalidade, que sempre irá começar com a letra R, podendo ser, entre outros, retenção, remoção e recolhimento. Então, por exemplo, pode existir a penalidade de multa, mais a medida administrativa de retenção, ou a penalidade de multa mais a medida administrativa de remoção. Então, penalidade pode ser advertência por escrito, multa, suspensão, cassação. A medida administrativa ou as medidas administrativas, elas sempre irão começar com a letra R. Retenção, remoção, recolhimento, que são as que mais caem. E a medida administrativa, ela será um complemento da penalidade. Existe penalidade sem medida administrativa, mas não existe medida administrativa sem a penalidade. Então, para vocês entenderem um pouquinho, a penalidade de advertência é aquela primeira infração. Ela poderá, ser feita nas infrações da natureza leve ou média, desde que o condutor não seja reincidente. Cometeu a primeira infração, tirou um objeto para fora do carro, é média. É a primeira infração, ele pode receber apenas uma advertência, um puxãozinho da orelha, e não necessariamente a multa, o valor em reais para pagar. Já a multa é uma atitude errada. Por exemplo, furar o sinal vermelho ou avançar a placa de pare. É uma infração gravíssima, com 7 pontos, mas é apenas multa. Por quê? Porque é uma atitude errada. A suspensão é algo temporário. Pode variar de 30 dias até 18 meses. A cassação é quando o condutor perde tudo. É em definitivo, ele perde tudo. Todas as categorias, os anos de carteira, os cursos, tudo que ele tinha. Se ele for cassado e ele perder tudo, ele vai ter que aguardar 24 meses ou 2 anos. Podem ter as duas opções de resposta, as duas são iguais, mas podem cair nesses dois formatos diferentes, tanto 24 meses quanto 2 anos do efetivo cumprimento da pena, e ele terá que reiniciar o processo tudo do zero, como se ele nunca tivesse tido uma habilitação. Agora, com relação à medida administrativa, então vimos que a multa é quando tem apenas uma atitude errada. Agora, a medida administrativa, ela pode ser um complemento da multa. Quando, por exemplo, você estacionou em um local errado, um local irregular, e o carro pode ser removido. Isso é uma medida administrativa que vai ser somado à penalidade. Por exemplo, você está andando sem cinto. Tem algo errado? Tem algo errado, tem algo para arrumar, tem algo para consertar. Você colocar o cinto. Então, vai gerar retenção para regularização, porque tem algo errado. Então, a retenção é quando tem algo para arrumar, algo para consertar, algo faltando. A remoção é quando você estiver estacionado de maneira irregular, em dias e horários proibidos, em local proibido, entre outros. Atenção, menos se você estiver estacionado na contramão. Nossa, prof, mas daí não gera remoção? Não gera. Por quê? Por mais que você está estacionado no lado errado, mas você está no local certo, entende? Então, se for estacionado na contramão, gera multa, mas nesse caso não vai gerar remoção. E o recolhimento, que aí quando você, por exemplo, recolhe a tua PPD, recolhe a CNH, recolhe o licenciamento, entre outros. Mas a retenção é quando tem algo para arrumar e a remoção é quando você estaciona em local proibido. Menos, claro, quando for na contramão. Agora, nós vimos, no slide anterior, a suspensão. Que a suspensão, ele é algo temporário, o condutor não perde nada, ele apenas fica offline por um tempo sem poder dirigir. A suspensão, ela pode ocorrer de duas maneiras. Pela soma de pontuação, que é o que nós vamos ver nesse slide aqui, ou então pelo cometimento de uma única infração. Por exemplo, dirigir alcoolizado. Dirigir alcoolizado, além de gerar suspensão direta da habilitação por 12 meses, mesmo que o condutor não tenha nenhuma outra infração,
ele também é considerado crime de trânsito, tá? Agora, por pontuação, vão existir 3 situações. Primeiro, ele volta na regra antiga dos 20 pontos se o condutor tiver 2 ou mais infrações de natureza gravíssima. 30, ele vai suspender com 30 no período de 12 meses se ele tiver apenas uma infração gravíssima. E vai suspender com 40 aquele, entre aspas, bom condutor, que não tiver nenhuma infração gravíssima. Então, se o condutor não tem nenhuma infração gravíssima nos últimos 12 meses, ele só será suspenso se ele chegar a acumular 40 pontos. Se ele tiver uma gravíssima, vai suspender com 30 pontos, e se ele tiver 2 ou mais gravíssimas, irá suspender com 20 pontos. Agora, atenção a você que está fazendo a carteira de moto, que é um futuro motociclista. Artigo 244. Preciso saber o artigo? Não, não preciso. Eu coloquei apenas como referência. Algumas infrações que geram suspensão direta da tua habilitação. Primeiro, conduzir motocicleta, motoneta e ciclomotor sem usar capacete. Transportar o passageiro sem usar o capacete. Fazendo malabarismo, sabe? Empinando, fazendo aquelas gracinhas na moto. Gente, isso gera suspensão. E transportando criança menor de 10 anos, que é o que eu mais vejo. Cuide. Primeiro, porque você está colocando a vida da criança em risco. E segundo, você poderá sim ter a sua habilitação suspensa. Ah, mas eu tô andando de bizinha. Gente, bis também é moto, tá? Seja uma bis, seja uma moto, uma 150, uma 300, uma 1000 cilindrada, não importa. É uma motocicleta. E se você conduzir sem o capacete, levar um passageiro sem capacete, fazer malabarismos ou mesmo transportar criança menor de 7 anos, é infração gravíssima, 7 pontos, R$ 293,47, multa e sim, suspensão direta da habilitação, tá? Ó, só para reforçar um pouquinho sobre o recurso de multa, nós acabamos de ver com relação às infrações, então só para relembrar e para reforçar da nossa escalinha, JARI, CETRAN, não cabe recurso na esfera administrativa. Então, sempre que falamos em infrações, é importante a gente relembrar, né, a gente reforçar, então, que quando você receber uma multa, você tem direito a recorrer, você tem direito a recurso. Então, primeiro a JARI, segundo o CETRAN, terceiro, não cabe recurso na esfera administrativa. Então, sempre lembrem da escadinha. No primeiro degrau está a JARI, no segundo degrau está o CETRAN, e no terceiro não cabe recurso na esfera administrativa. Se vocês lembrarem desses degrauzinhos, vai ficar muito mais fácil para vocês acertarem se cair essa questão. E lembrando ainda, outra dica de ouro, não adianta você assistir o vídeo uma vez. Ah, assisti o vídeo de revisão, de resumão da Profilu, uma vez eu já sei tudo. Se você assistiu uma vez, você não sabe nada. Você assistiu 2, assistiu 3, você já começa a aumentar 30, 40, 50, 60, até 70, 80% a tua chance de aprender, de entender. Então, não adianta assistir uma vez só. Tem que ser pelo menos 3. Seja o vídeo aqui do canal ou qualquer outro vídeo de qualquer outro excelente profissional que vocês encontram aqui no YouTube. Tem que assistir pelo menos 3 vezes. 3, 4, 5, quantas vezes melhor. E sempre tenham um caderno, uma apostila, uma agenda, algo, para que vocês possam fazer as anotações das dicas, dos macetes, que aí vai ajudar muito vocês na hora da prova. Outro tema bem cobrado, crime de trânsito. O que é crime de trânsito? Quais que são os crimes mais cobrados na prova? Primeiro, sem possuir a CNH. Dirigir sem possuir a CNH ou mesmo entregar o teu veículo a condutor não habilitado é sim um crime de trânsito. Dirigir alcoolizado, sobre a faixa destinada a pedestre, não prestar socorro em caso de acidente, utilizar o veículo com placas falsas ou adulteradas, são alguns exemplos, não são todos, são apenas os exemplos mais cobrados na prova no tema crime de trânsito. É muito comum
em cada pergunta cair pelo menos 2. Ou vai ter número romano, ou vai ter uma questão por extenso, mas ele vai cobrar sempre 2. Então, esses são os crimes de trânsito mais cobrados. E agora, claro, né, que nós vamos ver algumas infrações de natureza gravíssima, que também, pessoal, não são todas, são apenas as mais cobradas na prova. Então, infração gravíssima com 7 pontos. Avançar o sinal vermelho ou mesmo a placa de pare, infração gravíssima, 7 pontos. Transitar com o teu veículo em ciclovia ou ciclofaixa, lembrando que transitar é gravíssimo, estacionar é grave. Dirigir alcoolizado, esse é aquele que gera suspensão direta da habilitação por 12 meses. E se porventura você tiver com a PPD, eu sinto muito, mas você será cassado. Não dar preferência ao pedestre, ultrapassar em curvas, aclives, declives, faixa contínua, pontes, túneis e viadutos quando for pista simples, cuidem. Quando for pista dupla, 2 ou mais faixas por sentido, pode. Quando for pista simples, apenas uma faixa por sentido, não pode. E outra muito cobrada, que é transitar a mais de 50% do limite de velocidade. Além de ser uma infração gravíssima com 7 pontos, ele também gera suspensão da CNH. Vou dar um exemplo. Você tem uma via de 100 km por hora. Se você passar num radar, tiver um radar fixo ou mesmo um radar móvel, e você passar até 149, é uma infração grave com 5 pontos. Se você passar a 150, é uma infração de natureza gravíssima, com 7 pontos e que vai gerar suspensão direta, porque você passou a mais de 50%. Infrações de natureza grave, com 5 pontos mais cobradas na prova. Atenção, não tem todas, apenas as que são mais cobradas. Primeiro, que é a campeã, não usar cinto. Atenção, não usar cinto, além de ser uma infração grave, gera retenção. Por quê? Tem algo errado, tem algo para arrumar, tem algo faltando o que eu sinto. Então, não usar o cinto é uma infração grave, com 5 pontos e que gera retenção para regularização. Transitar em marcha ré, a não ser em pequenas distâncias, em velocidade reduzida, tá? E é proibido nas esquinas, senão é, né, uma infração grave com 5 pontos. Desobedecer ao agente de trânsito. Lembrando que as ordens do agente de trânsito prevalecem sobre as demais sinalizações. E se você não obedecer às ordens do agente, infração grave, 5 pontos. Não sinalizar, não usar a seta, não usar o pisca, infração grave, 5 pontos. Usar farol alto ou farol desregulado, também é uma infração grave com 5 pontos. E se teu veículo tiver produzindo fumaça ou gases, também vai gerar a retenção para regularização. E também, outra campeã, usar som em desacordo, ou seja, som alto. Usar som alto também é uma infração de natureza grave, que tem algo errado e que também vai gerar a retenção. Infração média com 4 pontos. A primeira que mais cai, atirar ou abandonar na via objetos ou substâncias. Pode estar apenas dizendo que é uma multa, né, uma multa média, 4 pontos, como pode ter um complemento, pode ser considerado irresponsável do ponto de vista ambiental. Mas sim, atirar ou abandonar na via ou atirar de dentro do veículo na via objetos ou substâncias é uma infração grave com 5 pontos. Ter o seu veículo imobilizado na via por falta de combustível, ficar sem combustível, ter pane seca, é uma infração média. E dependendo do lugar que você ficar com o teu carro parado por falta de combustível, pode gerar a remoção. Estacionar na contramão, atenção, estacionar na contramão é uma infração média, mas não gera remoção. Por quê? Você está estacionado no lado errado, mas em local permitido. Então, como é local permitido, não está atrapalhando a vida de ninguém, não gera remoção.
Dirigir com o braço do lado de fora, usando calçado que não se firme nos pés, são infrações de natureza média com 4 pontos. Está lá no artigo 252. E também parar nas esquinas a menos de 5 metros. Então, quando você para na esquina, você tem que respeitar a faixa. Quando não tiver a faixa, você vai calcular a distância de mais ou menos uns 5 metros, ou seja, que caiba mais ou menos um carro. Então, você vai parar atrás dessa faixa, atrás desse espaço, para você não receber uma multa, né, de natureza média com 4 pontos. E as infrações de natureza leve são apenas 3 que são cobradas. A primeira delas, usar luz alta em vias providas de iluminação pública. Usar buzina entre 22 e 6 horas ou que não seja um toque leve. E a campeã que mais cai, anotem aí, deixar de atualizar o cadastro do registro do veículo ou a habilitação do condutor. Também é uma infração leve, mas cuidem, atenção, prestem bem atenção em mim agora. Você não atualizar a tua habilitação é uma infração leve com 3 pontos. Agora, dirigir com ela vencida há mais de 30 dias, aí é uma infração de natureza gravíssima com 7 pontos. Deixar de atualizar o cadastro do registro do veículo ou a habilitação do condutor é leve, com 3 pontos. Agora, dirigir o teu veículo com a PPD ou a CNH vencidos há mais de 30 dias, aí vai gerar uma infração de natureza gravíssima com 7 pontos na habilitação. E ó, o que o artigo 254 nos fala? Algumas proibições ao pedestre, sim, existem algumas multas, algumas infrações ao pedestre. Já vi algum pedestre ser multado? Não, nunca vi. Mas existe, está lá no artigo 254, um exemplo, permanecer ou andar nas pistas de rolamento, exceto para cruzá-las, onde for permitido. Então, ficar andando à toa pelo meio da rua é sim uma infração. O pedestre sabe? Não sei. Ele vai ser multado? Nunca vi. Então, infelizmente, não tem como saber. É mais a título de curiosidade, se caso, porventura, nunca vi também cair na prova, mas se caso cair, vocês sabem. A penalidade vai ser uma multa, 50% do valor de uma infração de natureza leve. Então, artigo 254, algumas proibições para os... No próximo vídeo, nós iremos trabalhar a parte de sinalização e nesse daqui a gente finalizou toda a parte das infrações. Gratidão a todos vocês que assistiram este vídeo até aqui. Espero que esse vídeo possa agregar conteúdo, auxiliar vocês aí a obterem a aprovação na prova teórica. E claro que antes de eu terminar esse vídeo eu vou reforçar, se você chegou até aqui, você gostou, você entendeu o conteúdo, não sai desse vídeo sem se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, deixar o teu joinha, o teu like e comentar aqui de qual cidade, de qual estado vocês estão vendo esses vídeos. A cada comentário eu fico super feliz de ver que esse canal tá chegando em praticamente todos os estados do Brasil. Então só tenho a agradecer primeiramente a Deus e em segundo a vocês por acreditarem, por confiarem no meu trabalho, que é um trabalho simples, mas feito com muito amor, muito respeito e muita dedicação por todos vocês que estão aí do outro lado e que estão precisando de um complemento a mais aí referente às aulas de vocês. Então, sucesso a todos vocês, muitas bênçãos, muitas conquistas. E ó, se você sentir no seu coração de se tornar membro aqui do canal, eu ficarei muito feliz, o Senhor Jesus vai te dar em dobro e breve teremos novidades apenas para membros.